Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, criador do site juliobatiste.com.br, sua sala de aula na internet desde maio de 2000. Mais uma parceria com o colega Manuel Jailton, criador do site mjailton.com.br, há mais de uma década na internet e criador de dezenas de cursos na área de programação, do Delphi ao PHP. O colega Jailton cedeu para nós mais esta série de videoaulas que são aulas de demonstração da nossa formação completa em JavaScript. Se você quiser todos os detalhes e um preço mais do que especial, quase inacreditável para essa formação, acesse esse link aqui. É uma formação com 263 videoaulas, mais de 20 horas de conteúdo e mais exercícios finais. Todo o conteúdo já está lá dentro do ambiente do curso. Então, se interessar, dá uma olhada nesse endereço aqui e vamos às nossas aulas de demonstração desta formação. Um excelente estudo a todos. Bem, vamos aproveitar aqui que nós estamos estudando variáveis e aprender outras coisas que são importantes na linguagem JavaScript. Então, eu falei para você que você pode criar uma variável sem a palavra var, né? Observa como você pode. Por exemplo, nome já tem, né? Vamos colocar, por exemplo, texto variável sem var. Olha só, criei uma variável e não coloquei a palavra var. Eu vou mandar imprimir e quando eu atualizar aqui, ó, observa que ele imprime sem problema nenhum, tá? Então, de poder você pode, não é aconselhável, mas você pode criar sem problema nenhum. Agora, o que você não pode é fazer isso aqui, ó. Observa que eu estou me referenciando a uma variável e essa variável não foi criada. Ele vai dar um erro. Ele vai dizer que a variável texto não foi definida, certo? Uma coisa também muito importante nas linguagens de programação, tá? Eu vou usar isso aqui, ó. Se eu colocar essa palavra aqui, ó, comentário, né? Assim, este é um texto. Se eu fizer isso aqui, tá? Eu vou colocar aqui o nome, se eu fizer isso aqui e mandar compilar, ó, ele dá um erro aqui, ó. Ele está dizendo que ele não considera... Aqui, ó, está dizendo na linha 8, ó. Por quê? Porque ele não reconhece isso aqui. Isso aqui não existe, não é nenhum código compilável, tá, para ele. Ele não consegue interpretar o que é isso, certo? Bem, agora, olha só. Por que isso acontece? Porque isso aqui realmente não é nada. Mas, se você, de repente, quer considerar isso aqui... eu queria comentar o meu código. Eu não queria que isso aqui fosse processado. Eu só quero fazer um comentário. Para você fazer um comentário em JavaScript, você usa //. Quando você faz isso, aí agora, se você mandar executar, ó, passa de boa. Por quê? Porque quando ele chega aqui, que ele encontra o //, ele entende que isso aqui é um comentário e não é preciso processar isso aqui. É apenas uma informação no sistema, certo? Se você tiver assim, ó, essa é uma outra linha. Veja que agora eu tenho duas linhas. Eu quero fazer um comentário com duas linhas. Qual é a opção? Ou você coloca de novo o //, tá? Porque se você deixar assim, ó, ele vai dar erro, que ele não vai conseguir interpretar. Ou você coloca o // aqui embaixo, ou então você usa uma outra forma de fazer comentário, que é o quê? É você usar o seguinte, ó, /*, asterisco barra. Então, para você fazer um comentário para mais de uma linha, você coloca esse comentário dentre esses caracteres aqui, ó, /*, asterisco barra. E aí, observa que também que o nome muda, né, a cor da fonte, e aí a gente já tem então uma informação, beleza? Outra coisa interessante também, vamos imaginar que eu quero colocar aqui um alert. Vou colocar aqui um alert idade. Ó, quando eu coloco um alert idade, se eu mandar executar, ó, ele chama aqui a idade e depois ele mostra aqui, tá, o resultado. Vamos colocar o resultado, que é melhor. Ele coloca aqui o resultado, beleza? Agora, olha só, se eu der um enter, aqui, ó, se eu colocar todos os dois na mesma linha, e se eu pedir para ele executar, ele vai conseguir executar do mesmo jeito, certo? Embora eles estejam na mesma linha, tá, ele vai entender que isso aqui é uma linha de código, isso aqui é uma outra linha de código. Por que ele entende? Por causa do ponto e vírgula. Se eu tirar o ponto e vírgula daqui, o que vai acontecer? Eu vou mandar executar e agora vai dar erro. Por quê? Ele não vai conseguir interpretar isso aqui. Ele considera isso aqui como uma linha única, que é de verdade,
mas ele não consegue interpretar o outro. Ou seja, quando você coloca o ponto e vírgula, mesmo que todo mundo esteja na mesma linha, ele vai considerar cada um como sendo um código diferente, uma linha de código diferente, ok? Agora, diferente disso, se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, observa que agora eu tenho o alert idade, eu não coloquei o ponto e vírgula, mas eu coloquei esse outro código aqui, ó, na outra linha, ó. Isso aqui não é aconselhável também fazer, mas ele vai entender e ele vai deixar passar sem problema nenhum, ó. Então, isso aqui pode. Tá? Você pode fazer um código, ele não é rígido, ele não tem uma sintaxe rígida, como por exemplo, o PHP já tem uma sintaxe mais rígida em relação a ponto e vírgula. Né? O Java tem uma sintaxe rígida, o Delphi também tem, mas o JavaScript não. Desde que você coloque na linha seguinte, ele vai criar internamente aqui um parágrafo e ele vai entender que acabou aquele comando ali. Certo? E aí ele já consegue interpretar. Você colocou numa linha, você colocou na outra, ele já consegue interpretar. Beleza? Mas o aconselhável é, se você acabou uma linha, coloca um ponto e vírgula. Esse que é o conceito. Agora vamos ver uma outra variação disso. Imaginemos, por exemplo, eu tenho aqui essa variável resultado, correto? Então, eu vou tirar esse mais aqui, ó, e vou colocar nome. Vou colocar bem aqui, tá? Vou tirar esse mais aqui, ó, vou colocar aqui, ó, eu vou colocar aqui, e vou colocar aqui, e vou dar ponto e vírgula. Vamos ver se ele vai dar certo? Vamos tirar esse alerta aqui só para não atrapalhar o código. Ó, veja que ele não entendeu isso assim. Ele não entendeu isso como sendo um código. Ah, mas ele não está na mesma linha? Ele não está em linha diferente? É. Só que isso aqui, teoricamente, era para fazer referência a uma única variável. Então veja que é diferente. Ó. Nesse caso aqui, o que eu quero? Ele entende isso aqui, ó, resultado. Tá? Só que isso aqui não é um comando válido, isso aqui não tem nada, ó. Isso aqui não é um comando válido, certo? Não existe um comando de código como, por exemplo, o alert, ele entende que é uma função interna que ele vai chamar alguma coisa, ele entende isso. Mas quando você faz isso desse jeito aqui, isso aqui não é uma função interna, ele não vai entender isso aqui desse jeito. Para isso, o que você faz? Você então diz para ele, ó, eu quero concatenar, tá? Observa que o erro está dando na linha 11 exatamente, né? Ele quer concatenar isso aqui, tá. Não. O erro está bem aqui, ó. Vamos ver se ele conseguiu interpretar, porque ele está dizendo que o erro está... Se bem que ele entendeu que o erro estava aqui. Vamos ver se ele vai... Deixa eu tirar esse str aqui. Vamos ver se ele vai entender isso desse jeito. Né? Nem sei, vamos ver. Olha, se bem que ele entendeu, né? Putz, né? Ele acabou... não. Ele não deu erro, mas ele não conseguiu... tá. Por que ele não deu erro? Porque essas variáveis existem aqui, ó. Se eu tirasse aqui, ele acabou... Meio assim, que... Para ele, isso aqui fez sentido, isso aqui fez sentido, isso aqui fez sentido, como sendo um string. Mas ele não tem o resultado final, ó, meio que ficou confuso. Então, o certo é que isso aqui, mesmo que ele não tenha dado erro, agora se eu tirasse, por exemplo, isso aqui, ó, aí ele já ia dar erro, né? Porque ele não ia identificar a variável. Então, ele só conseguiu interpretar porque ele conseguiu identificar as variáveis, e aí ele meio que... E eu estou numa declaração... tá. Ó, vamos lá. Se eu colocasse aqui, ó. Eu estou numa declaração de variável, tá? Mesmo assim, ele conseguiu achar. Beleza. Então, vamos lá. Vamos explicar isso aqui, ó. Ele conseguiu entender exatamente por quê. Ele viu aqui uma string, ele conseguiu entender. Mas ele não conseguiu imprimir o resultado que a gente queria. Para ele imprimir o resultado que a gente queria, ó, a gente poderia fazer aqui, ó. Você poderia fazer isso. Eu pensei que ele fosse dar erro, né? Que era para ele dar erro. Que ele não tinha como entender o que era isso aqui e o que era isso aqui, mas ele não deu erro. Né? Ele não deu erro, eu acredito que ele não deu erro porque nós estamos aqui na declaração de uma variável. Assim, né, não enfim, não vou tentar justificar isso aqui, mas ele não deu erro. Então o certo é que, nesse caso aqui, ó, se você quer colocar todo mundo numa linha diferente e você quer concatenar todo mundo, você pode colocar o mais, que ele concatena e dá o resultado esperado, ok? Então você pode tentar ir brincar com a sintaxe, ver o que ele pode fazer, ver o que ele não pode fazer, e é isso aí. Um abraço e até a próxima aula. Muito obrigado por terem assistido a lição até o final. Lembrando que essa lição foi cedida gentilmente pelo colega Jailton, com quem eu tenho uma parceria de mais de 10 anos para a revenda dos cursos de programação do colega Jailton. Lembro também que esta lição faz parte da nossa formação completa em JavaScript, que é uma formação completa em back-end para a web, porque ele aborda HTML, HTML5, CSS, CS3 e JavaScript. Tem muitos exercícios, muitos exemplos práticos, é uma formação bem completa e bem atualizada.
Você tem acesso vitalício, suporte a dúvidas e, concluindo todo o conteúdo do curso, direito a certificado de participação. Sem dúvidas, é o curso mais completo e prático de JavaScript que você vai encontrar no mercado. E aí você pode pensar, poxa, um curso completo com 263 videoaulas, mais de 20 horas de conteúdo, mais exercícios práticos e de revisão, deve custar bastante caro. E aí que você vai se surpreender. Eu preparei para você que me acompanha aqui no canal no YouTube e somente através deste endereço aqui, uma promoção que beira o inacreditável. Tenho certeza que você não vai acreditar o valor tão reduzido, tão legal que vai estar nesse endereço aqui. Mas aproveite que é por pouco tempo e são somente para os 100 primeiros. Então, se você acessar esse endereço e o botão de inscrição estiver ativo, é porque ainda tem vagas no valor promocional. Tá legal? Aguardo vocês lá dentro do ambiente do curso. Tenho certeza que vocês vão aprender muito e numa área cada vez mais promissora, onde faltam profissionais que realmente dominam JavaScript, HTML5 e CSS 3. Inscreva-se aqui no canal. Tem um botãozinho inscrever-se vermelho aí. Fazendo a inscrição, vocês vão ser avisados em primeira mão sempre que um novo vídeo for publicado. Se vocês tiverem dúvidas, está dando erro em algum exemplo que vocês estão seguindo, críticas, sugestões e, por que não, elogios, usem por gentileza o campo comentário que está aqui abaixo do vídeo. E me ajudem a divulgar esse conteúdo, esta série de videoaulas, passando o endereço do vídeo para os seus amigos, colegas, conhecidos, compartilhando nas redes sociais. Quanto mais vocês compartilham, quanto mais acesso, mais lições eu trago para compartilhar aqui com vocês, tá legal? Um excelente estudo a todos e muito obrigado mesmo por terem acompanhado essa lição até o final e até a nossa próxima lição.